Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar o prisma, tá? É uma aula bem curta, tá? Eu vou apresentar o prisma, a sua construção, dar alguns nomes ali para as suas partes, tá? E vamos contar ali quantas arestas, quantos vértices o prisma tem. Vamos lá então, como é que se dá a construção de um prisma? A gente começa com um polígono plano, tá? Então, suponha que eu tenho um plano π. Nesse plano π tem um polígono A1, A2, AN, tá? Ó, esse polígono aqui, ó. Aí fora desse plano π, vou pegar um ponto que eu vou chamar de B1. Pega um ponto fora desse plano que contém esse polígono. Bom, a gente sabe que passando por esse ponto B1, existe um único plano que é paralelo ao plano π. Esse é o plano π'. Então, esses dois planos aí representados são paralelos, tá? Aí você vai considerar o segmento A1, B1. Então, o segmento que liga o vértice A1 ao ponto B1, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai traçar segmentos de reta com extremidades nos vértices A2, A3, A4 e assim por diante, até o AN, paralelos ao segmento A1, B1. Quando você faz isso, você vai obter os segmentos. Esse segmento aqui, esse assim por diante, tá? Esses segmentos azuis, como a gente constrói? A outra extremidade, né, vai ser os pontos B2, B3, B4 até o BN, em que esses pontos são justamente interseções, tá? Das retas paralelas à reta A1, B1 com o plano π', tá? Aí nesse plano aqui em cima, plano π', você vai conseguir construir ali, ó, N pontos, B1, B2, B3, B4 até o BN, né? Esses pontos estão todos no plano π', portanto eles são vértices de um polígono regular. Porque ali o vértice, o polígono lá embaixo, ele é um polígono regular também, tá? Então, essa figura formada pelos polígonos A1, A2, AN, B1, B2, BN e os segmentos A1, B1, A2, B2, A3, B3 e assim por diante, né, é o que a gente chama de figura prismática, tá? Agora, se você considerar, se você olhar na figura prismática, a gente tem dois polígonos. Então, considere as regiões poligonais determinadas por esse polígono. Ou seja, preencha ali, pinta o interior do que está dentro dos polígonos, tá? E também aqui do lado, ó, você vai ter vários paralelogramos. Considere as regiões planas determinadas por esses paralelogramos. Essa figura é o que a gente chama, né, de superfície prismática, tá? E o que é o prisma? Você vai pegar os pontos interiores aqui, tá? Da figura prismática, da superfície prismática, né? Então, o prisma, uma pirâmide, ele é um objeto, um sólido maciço, tá? O interior entra, faz parte, tá? É como se estivesse cheio. E a superfície prismática ela é oca por dentro, é vazia. Só tem as regiões planas ali do lado e as regiões poligonais aqui de cima e de baixo, tá? Vai acontecer também por causa da construção, tá? Que esse polígono aqui e esse de baixo aqui, ó, serão congruentes, vão ter as mesmas medidas, tá? Os segmentos serão todos de 2 a 2 congruentes e os ângulos respectivos serão de mesma medida. Por exemplo, esse ângulo vai ser congruente a esse ângulo vai ser congruente a esse e assim por diante. Esse lado vai ser congruente a esse lado vai ser congruente a esse, tá? Então vai acontecer também é que esse segmento, por exemplo, é paralelo a esse.
e congruente. Então, esse cara aqui, ó, que a gente vai chamar de é um paralelogramo, tá? Então, um prisma, ele tem, a gente chama superfície lateral, né, que é formada por vários paralelogramos, tá? E duas bases, que são os polígonos aqui, né? Então, tem essa no prisma tem duas bases, tá? E N faces laterais, que serão os faces laterais serão os paralelogramos, tá? Vamos lá. Todos os pontos que nós utilizamos aqui para fazem parte das bases são os vértices. Então A1, A2, A3, A4 até o AN são os vértices, B1, B2, B3 até o BN são os vértices, tá? O que são as bases? São as regiões poligonais determinadas ali pelos polígonos A1, A2, AN, B1, B2, BN. Né? O que eu pintei aqui, ó. Duas bases, tá? Outra observação, quando a gente constrói, esse segmento A1, B1 aqui, ó, ele não precisa ser perpendicular aos dois planos, tá? Ou seja, no final o prisma pode estar inclinado. Não precisa ser um prisma, ok? Às vezes o prisma vai ser retinho. Aí a gente vai estudar esse caso particular depois, tá? Mas em geral o prisma pode ser assim, né? Inclinado aqui. O que são as faces laterais? São as regiões poligonais determinadas pelos paralelogramos, tá? Então aqui eu tô pintando de azul aqui. Tá ficando azul meio verde, né? Aí agora sim. Então, essas regiões em azul aqui, ó, cada uma é o que a gente chama de uma face lateral, tá? Então o polígono tem duas bases e N faces laterais. O prisma. Prisma ou superfície prismática, tá? O que são as arestas no seu prisma? São todos os segmentos aqui contidos nele, né? A1, A2, A2, A3, A3, A4, assim por diante. B1, B2, B2, B3, assim por diante. E o A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Todas essas são arestas, tá? As arestas laterais são as arestas dos paralelogramos aqui, tá? Ou seja, o A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. São arestas laterais. As arestas da base, se quiser chamar, são as arestas contidas ali na base. Ou seja, é o B1, B2, B2, B3, B3, B4, assim por diante. E aqui embaixo também, A1, A2, A2, A3, A3, A4 e assim por diante, tá? Quais são as diagonais do prisma? São segmentos de reta que tem as extremidades nos vértices, tá? Mas que não são as arestas, tá? Então, por exemplo, A1, A2 não é uma aresta, tá? É uma aresta, mas não é diagonal, tá? Então a diagonal tem que ser um segmento cujas extremidades são vértices do seu prisma e também não pode ser diagonal das faces laterais nem da base, tá? Tipo, essas duas aqui não são diagonais, tá? Então quais são as diagonais? Então é o A1, B3, A1, B2, A1, B1, A1, B1 não, né? A1, B4 assim por diante. Também A2, B1, A2, B3, A3, B... e assim por diante. Tá? São então uma diagonal, um segmento de reta que vai ter um vértice no polígono aqui de baixo, uma extremidade em algum vértice do polígono aqui de baixo, né, do polígono A1, A2, A3, B4, A4 e assim por diante. E a outra extremidade vai ser um dos vértices do polígono B1, B2, BN.
Bom, um prisma possui duas bases. Isso é óbvio, né? São os dois polígonos que nós utilizamos ali na construção. Se os polígonos têm N lados, a gente vai construir no seu prisma, no final, N faces laterais. Por quê? Dá pra ver, né? Ó, de cada lado de uma... Pega a base aqui de baixo, ó. Cada lado desse polígono, né? A gente associa uma única face lateral. Então, se o polígono da base tem N lados, você consegue, no prisma, você vai contar N faces laterais também. Arestas laterais. São N também, né? Por quê? São as arestas, os segmentos, né? A1, B1, A2, B2, A3, B3, assim por diante, até o AN, BN. Tá? E 3 N arestas. O desenho aqui tá um pouco complicado, mas vamos lá. Claro que o polígono tem alguns nomes especiais conforme a formato da sua base. Bom, que é um prisma triangular. O nome já fala, né? Quando a base é um triângulo. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um prisma que a gente vai chamar de reto, tá? Porque ele tá reto, mas ele poderia ser inclinado. Tá? Ser oblíquo, né? Na verdade, que a gente fala. Prisma quadrangular. Quando a base é um quadrilátero, tá? Não necessariamente nem retângulo ou quadrado, tá? Quadrilátero somente. Então isso é um prisma quadrangular. Aqui também, ó. Esse aqui é um prisma quadrangular, tá? Aqui acho que é mais... A base é um quadrado, mas... Todo quadrado é quadrilátero. Então o prisma é quadrangular. E... A gente fala que o prisma é hexagonal, por exemplo, nesse caso, quando a base é um hexágono. Tá? Bom, gente, então para encerrar, a gente vai estudar mais adiante, tá? Tem um capítulo aí do livro todo para estudar, que são os poliedros. Ok? Então, prismas são classes particulares de poliedros. Tá? Vocês lembrarem, a gente viu o que é um paralelepípedo, né? Vocês lembraram da construção do paralelepípedo? Foi bem parecida com o que a gente fez aqui. A diferença é que a gente começou com um polígono aqui embaixo, sendo um paralelogramo, né? E a construção seguiu os mesmos passos, tá? Então, basicamente, todo paralelepípedo é um caso particular de prisma, tá? Todo paralelepípedo é prisma. Particular também. O cubo, que é um caso particular de paralelepípedo, então também é um prisma, tá? O que é Vou dar um nome, mas esse aqui vai ser mais importante quando a gente for estudar volumes e áreas, tá? Lá no final do curso. Se você pega todas as faces laterais, né, do prisma, todos esses paralelogramos, as regiões, né, determinadas pelos paralelogramos, isso é o que a gente chama de superfície lateral do prisma, tá? Então a superfície lateral do prisma é o quê? É a união de todas aquelas faces laterais, que são regiões determinadas por paralelogramos, tá? E a superfície do prisma é o quê? É a união da todas as faces laterais com a união das bases, tá? Só dois nomes aí que a gente vai usar mais adiante, ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? Nós nos vemos lá na próxima aula. Até mais.